Próxima pergunta. E no caso de fazer uma transferência de propriedade e na hora de fazer tiver uma rasura, qual procedimento deve ser feito? Certo, então a Priscila assistiu esse vídeo falando sobre a segunda via do CRV, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque tem um vídeo que fala sobre isso, caso de rasura. Ah, tá, não, é só um comentário. Então, é assim, a pessoa rasurou no preenchimento do CRV, né? No caso, imagino que é o CRV impresso ainda, aquele que preenche manualmente. A portaria 1680 do Detran, se eu não me engano de 2014, ela fala em mais detalhes sobre isso. Então assim, olha, rasura no nome, né? Então esquecer um sobrenome ali, uma coisa comum, coloca o nome do pai da pessoa em vez de colocar o nome da pessoa. Então assim, tudo tem conserto, né? Agora assim, se existe alguma rasura que... Ah tá, perdão, antes de continuar, tem conserto, é, que é fazendo uma carta de correção. É o que eu falo nesse outro vídeo aqui, ó, tá? Depois vou deixar o link na descrição. Aí faz uma carta de correção, tem modelo da carta de correção no site do Detran. Aí você faz essa carta de correção, tem que ser feita pelo vendedor, né, o proprietário anterior do veículo. Ele preenche esse documento falando que no lugar do nome do pai é o nome aqui do filho, nome assim, assim, assado, né? Então ele preenche lá falando qual que é a rasura, assina, reconhece firme por autenticidade. Isso serve para quando preenche o RG errado, o da pessoa, né? Enfim. Agora sim, ó. CPF, aqui no caso da pergunta da Priscila, ela não falou qual é a rasura, né? CPF e data da venda, geralmente o funcionário do Detran já olha com mais cuidado. O receio é que esse veículo tenha sido vendido para uma outra pessoa, aí a pessoa desistiu da venda, né? Aí a pessoa vai lá e ela tenta apagar o CPF daquela pessoa que seria um comprador, desistiu, para ela conseguir vender esse veículo novamente sem a necessidade de tirar a segunda via. E no caso da data, a pessoa rasura a data para não levar multa, aquela multa de averbação que o pessoal fala, né, do artigo 233 do Código de Trânsito. Então, assim, carta de correção geralmente é aceita. O problema da carta de correção é que a análise ela é muito subjetiva, ela fica muito na mão do diretor da unidade. É complicado falar sobre carta de correção, porque não tem muito padrão. Tem alguns detalhezinhos só. Nesse outro vídeo aqui que eu falo sobre isso, eu mostro ali alguns detalhes. É, mas assim, é difícil falar porque não tem padrão. Fica muito sobre a análise do funcionário do Detran, na maioria das vezes sobre a análise do diretor. Então vai depender muito de qual foi a rasura, né? A Priscila não falou aqui pra gente, mas assim, CPF e data de venda é um pouco complicado, né? Mesmo com carta de correção, às vezes o diretor da unidade não aceita e recusa, tá? Então é um caso meio complicado.